Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Patologia Diária, que é um canal voltado para universitários que tem como objetivo facilitar o entendimento sobre os principais temas da patologia com resumos bem didáticos. O tema da nossa aula de hoje é aspectos patológicos do reparo tecidual, mas para a gente entender melhor esse tema, precisamos relembrar o que é o processo de reparo tecidual e os seus mecanismos. De uma forma bem resumida, podemos dizer que o reparo tecidual é um processo de cura de lesões teciduais, e ele é acompanhado de alguns processos importantes, como morte celular, destruição da matriz extracelular, proliferação e diferenciação de vários tipos celulares e deposição do tecido conjuntivo. O reparo ele vai acontecer em situações onde o corpo esteja em condições de se manter viável, de se manter vivo. Por exemplo, se você corta sua mão, dependendo da extensão, da profundidade da lesão e se o tecido lesionado estiver viável, o corpo ele vai tentar reparar essa lesão. Se não, é possível que a sua mão sofra um processo de necrose. Então, basicamente, o reparo tecidual ele tem como objetivo principal restaurar a arquitetura e a função do tecido após a lesão, mas nem sempre isso acontece. E aí o processo de reparo ele pode ocorrer por duas formas, por regeneração e por cicatrização. Bom, na regeneração vai ocorrer a restituição dos componentes teciduais idênticos àqueles que foram perdidos na lesão. Esse tipo de reparo ele só é possível em tecidos que possuam capacidade proliferativa ou que tenham ainda células-tronco que podem se diferenciar. Então, a regeneração ela pode ocorrer em epitélios de revestimento da pele, do trato gastrointestinal, do útero, e apesar do tecido hepático ser constituído de células estáveis, ele é uma exceção porque ele possui alta capacidade proliferativa. Então, mesmo que mais da metade de um fígado seja removido, ele pode se restituir através dos mecanismos de regeneração. Já a cicatrização, ela vai ocorrer quando o tecido lesado não for capaz de se regenerar por completo ou quando a lesão for muito extensa ou crônica. Então, vai ocorrer a substituição do tecido lesado por deposição de tecido conjuntivo com a formação de uma cicatriz. A cicatrização ela não restaura completamente a função desse tecido, mas a cicatriz que se formou ela é importante para oferecer uma estabilidade estrutural. Então, essa cicatriz ela vai funcionar como se fosse um remendo, ajudando a manter as funções básicas das células que estão adjacentes à cicatriz. E aí existem alguns fatores que determinam se o reparo tecidual ele vai ser por regeneração ou por cicatrização. Dentre eles, nós temos a capacidade regenerativa das células, que é quanto mais especializado for um tecido, menor vai ser sua capacidade de proliferação e, consequentemente, de regeneração. E aí, de acordo com a capacidade proliferativa, a célula ela pode ser classificada em células lábeis, estáveis ou permanentes. As células lábeis ou instáveis, elas possuem alta capacidade regenerativa, porque elas sofrem divisão contínua, ou seja, elas se proliferam continuamente. Já as células estáveis ou quiescentes, elas possuem baixa atividade replicativa no seu estado fisiológico, mas podem se proliferar quando estimuladas, como por exemplo por uma lesão. Os tecidos estáveis, eles possuem uma capacidade limitada de regeneração. E aí, como exemplo desses tecidos, nós temos o músculo liso e os órgãos sólidos, como os rins, o fígado, o pâncreas. Então, nesses tecidos pode ocorrer regeneração, mas dependendo da situação, vai ocorrer cicatrização. Já as células permanentes ou perenes, elas não realizam mitose, ou seja, elas não se proliferam. E aí a morte desse tipo celular vai resultar em substituição por tecido conjuntivo. E aí o reparo vai ocorrer por cicatrização. Como exemplo, nós temos os neurônios, o músculo esquelético e o cardíaco. E aí outro fator que vai determinar o tipo de reparo é o grau de destruição. Quanto maior for a extensão da lesão, menor será a capacidade de regeneração e maior de cicatrização. A lise do estroma, que é um tecido de sustentação, ela dificulta o reparo por regeneração. E o outro fator é o tipo de inflamação. Quanto maior for a duração do processo inflamatório, menor serão as chances de regeneração. A presença de infecção ou de um corpo estranho também vão diminuir as chances do reparo por regeneração e, inclusive, pode complicar a cicatrização, determinando aí uma mudança de cicatrização de primeira intenção para uma de segunda intenção. A cicatrização ela é dividida nas fases de inflamação, proliferação e remodelamento. E essas fases elas não ocorrem de forma separada. Então, às vezes, o início de uma fase começa na metade ou no final da fase anterior. Elas podem ocorrer simultaneamente ou sucessivamente. Na inflamação, há a formação de um coágulo na superfície da ferida e todos aqueles processos que ocorrem na inflamação que a gente já conhece. Liberação de mediadores inflamatórios, vasodilatação, quimiotaxia de neutrófilos, edema. Já na fase de proliferação, ocorre uma reptilização, formação do tecido de granulação,
angiogênese, migração de fibroblastos e proliferação de queratinócitos para a superfície da lesão, formando aí uma matriz provisória composta por alguns componentes como fibrina e colágeno. Já na fase de maturação ou de remodelamento, envolve a deposição do colágeno de maneira organizada, o remodelamento da estrutura do tecido e a contração da ferida. Então, nessa fase, vai ter um aumento da quantidade de colágeno, redução da capilarização, redução das células inflamatórias e diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, que são os responsáveis pela contração da ferida, pela contração da cicatriz. Em relação aos tipos de cicatrização, ela pode ser por primeira intenção ou por segunda intenção. Na primeira intenção, as bordas são aproximadas, ocorre perda mínima de tecido e não há presença de infecção significativa. Um exemplo clássico de cicatrização por primeira intenção é uma ferida cirúrgica, então esse é um processo mais rápido de cicatrização. Já na segunda intenção, a perda tecidual é maior, as bordas da ferida são mais afastadas e, caso haja uma infecção, a reação inflamatória é mais intensa. Então, todas as características que ocorrem na primeira intenção são mais intensas na segunda. Então, nós vamos ter maior formação de tecido de granulação, maior contração da ferida e um tempo maior para as bordas se unirem. E aí, como exemplo de segunda intenção, nós temos os abscessos, as úlceras e as grandes feridas no geral. Para finalizar esse resumão sobre reparo tecidual, não poderíamos esquecer de falar da célula estrela nesse processo, que é o macrófago. Ele tem funções essenciais no processo de reparo, como a eliminação dos agentes agressores, dos restos necróticos. Ele fornece fatores de crescimento para a proliferação e diferenciação celular, secreta citocinas que estimulam a proliferação de fibroblastos, a síntese e a deposição de tecido conjuntivo e inúmeras outras funções. Agora eu vou falar alguns fatores que influenciam na cicatrização, começando pelos sistêmicos. Nutrição. Uma má nutrição pode influenciar na cicatrização por conta da deficiência de proteínas e vitamina C, que inibem a síntese do colágeno. Metabolismo. Pessoas com diabetes, por exemplo, possuem um atraso na cicatrização, e esse atraso pode se ligar a uma complicação chamada microangiopatia, que é a obstrução de pequenos vasos responsáveis pela microvascularização, além do excesso da glicolização proteica. Hormônios. Alguns hormônios inibem todas as fases da cicatrização, como os glicocorticoides, que possuem efeito anti-inflamatório e inibem a produção de colágeno tipo 1, além de causarem pouca resistência na ferida devido à fibrose diminuída. Estado circulatório. Um baixo suprimento sanguíneo compromete a drenagem venosa, retardando o processo da cicatrização. Quanto aos fatores locais, tem-se a infecção, que é a principal causa de atraso na cicatrização, pois consiste em lesão ampliada e inflamação persistente, desequilibrando a síntese e destruição da matriz extracelular. Corpos estranhos. Fragmentos de objetos na ferida ou pontos desnecessários comprometem o processo de cicatrização. Fatores mecânicos. O movimento precoce da ferida pode comprimir os vasos sanguíneos e separar as margens, atrasando o processo de cicatrização. Tamanho, local e tipo da ferida. Feridas em locais mais vascularizados e com menor extensão cicatrizam mais rapidamente, como as do rosto, da face, diferentemente das feridas localizadas nos membros inferiores. Isquemia local. A falta de oxigênio e a consequente falta de nutrientes aumentam a concentração de catabólicos, o que também atrasa a cicatrização. Agora, depois de entender o que é reparo tecidual e como funcionam seus mecanismos, vamos conhecer os aspectos patológicos do reparo, que é o que pode dar errado nesse processo. Pode haver uma formação deficiente na cicatriz, e aqui englobada a dehiscência, que é basicamente a abertura da ferida, podendo comprometer a função anatômica e fisiológica do tecido lesado. É mais comum após cirurgias no abdômen, porque a pessoa pode tossir, vomitar, e isso aumenta a tensão epitelial aplicada à lesão. Antes da dehiscência ocorrer de fato, é comum que se note hiperemia no local, além de calor, rubor, dor e extravasamento de exudato, que são sinais característicos de inflamação, além de afastamento das bordas e desvitalização do tecido. Além de infecção e aumento da pressão local, a hipoalbuminemia é também um dos fatores de risco, que é a baixa concentração de albumina no sangue, relacionada àquele fator citado lá atrás, a nutrição, que quando afetada prejudica o processo de cicatrização.
Já a ulceração é quando se desenvolve uma úlcera a partir da lesão, causada normalmente pela deficiente vascularização do local. Essa deficiência a gente viu lá nos fatores que influenciam a cicatrização. Então, relembrando, a falta de oxigênio reduz a concentração de nutrientes e aumenta os catabólicos, além de haver todo um comprometimento da drenagem venosa. O formato e a localização da ferida estão associados à etiologia. Em locais como a região sacral, a ulceração pode ocorrer por conta de uma pressão sobre o local da lesão. Já nos membros inferiores, por falta de vascularização. Esse problema é muito comum em diabetes, o pé diabético, e pode ser associado à neuropatia periférica diabética, que acomete os nervos e faz com que se tenha uma perda de sensibilidade na lesão. Além da formação deficiente da cicatriz, pode haver uma formação excessiva dos componentes de reparo, causando cicatriz hipertrófica e queloide, que ocorrem por conta de um excesso da resposta inflamatória durante a cicatrização. Isso faz com que tenha uma maior proliferação de fibroblastos e outros elementos do tecido conjuntivo, levando a uma perda do controle entre a síntese e a degradação. Mas o que causam essas disfunções? Traumas, disfunção de fibroblastos, níveis aumentados de fatores de crescimento, outros de outras citocinas, diminuição da apoptose, além do não uso de fios monofilamentários ou o não desbridamento dos tecidos. Como podemos ver nas imagens, a diferença macroscópica entre elas é que a cicatriz hipertrófica permanece dentro dos limites da ferida original, enquanto a queloide ultrapassa esses limites. É comum que as queloides, por exemplo, pareçam com neoplasias. Nesse caso de suspeita, é necessário encaminhamento de material para biópsia. Além de maior atividade metabólica e maior quantidade de anticorpos antinucleares e substância amorfa ao redor dos fibroblastos na queloide, histologicamente não há diferença entre cicatriz hipertrófica e queloide. Cicatriz hipertrófica e queloide, a formação excessiva de componentes do reparo também causa uma contratura. A contração da ferida é um processo normal que ocorre na fase de maturação. Ocorre por um movimento de aproximação ao centro da lesão, reduzindo a quantidade de cicatriz desorganizada. Já a contratura é nada menos que essa contração exacerbada. É perdido o controle da contração normal, causando uma deformação que em grande parte compromete as articulações. É muito comum na cicatrização de queimaduras graves e nas mãos, pés e face anterior do tórax. A fibrose, que é o nosso último exemplo de formação excessiva dos componentes de reparo. Mas só que o que é formado em excesso na fibrose? Bom, a fibrose é a deposição excessiva de colágeno e outros componentes da matriz extracelular em um tecido, mais frequentemente relacionados à doença crônica. O aumento da síntese de colágeno e fibronectina diminui a degradação da matriz extracelular decorrente da redução da ação das metaloproteinases. Entender melhor o que é a fibrose. Então, a fibrose possui um mecanismo parecido com o de cura de feridas cutâneas, mas nas feridas cutâneas há estímulos curtos que compõem o processo de cura, enquanto nas lesões teciduais os estímulos são mais persistentes, o que vira um processo crônico e pode causar insuficiência ou disfunção do órgão. Diferente das lesões agudas, onde basta remover o estímulo para que aconteça a regeneração ou reparo, o estímulo persistente da inflamação crônica provoca um aumento da síntese dos fatores de crescimento e citocinas e reduz a atividade das metaloproteinases, que são as proteínas responsáveis pela degradação da MEC. Esses fatores geram um aumento da síntese de colágeno que, não sendo degradado, leva à fibrose. Um dos fatores de crescimento que tem sua síntese aumentada na fibrose é o TNF-beta. Esse aumento é até então de causa desconhecida, mas é responsável pela proliferação de fibroblastos. Essa proliferação é mediada pela proteína osteopontina, que, por mediar a proliferação de fibroblastos, é uma grande promotora da fibrose e é expressada em fibrose do coração, pulmão, rins e outros tecidos. São diversas as doenças incluídas nos distúrbios fibróticos, como cirrose hepática, a esclerose sistêmica, as doenças fibrosantes do pulmão, como a fibrose pulmonar idiopática, pneumoconioses e fibrose pulmonar induzida por radiação e por droga, a pancreatite crônica, a glomerulonefrite e a pericardite constritiva. Quanto aos sintomas, eles variam. Por exemplo, na cirrose hepática, alguns sintomas são cansaço, perda de peso, fraqueza. Já na pancreatite, a pessoa pode ter dor local, náuseas, ou seja, as manifestações clínicas da fibrose vão depender do local onde ela está acontecendo. Bom, essa foi a aula de hoje sobre os aspectos patológicos do reparo tecidual. Espero que tenham gostado do vídeo. E essas foram as referências que nós utilizamos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar a nota máxima na avaliação. Beijos e até a próxima!